Em função do que vimos nos vídeos anteriores, as pessoas em geral, o senso comum, busca com muita ansiedade características que estariam presentes apenas em nós humanos e ausentes em outros animais, em outros seres vivos. E isso é bastante importante para a gente conhecer quando vai trabalhar com a evolução. Uma dessas características, vamos ver algumas delas apenas, né? Uma dessas características é a inteligência. A inteligência apresenta várias definições, algumas delas bem antigas e algumas recentes. Tá? As definições mais utilizadas são definições geralmente mais práticas. Por exemplo, uma definição busca associar a inteligência ao raciocínio abstrato, ou seja, a capacidade de fazer relações abstratamente. Uma outra definição diz que a inteligência é a capacidade de executar um silogismo, nos termos da lógica aristotélica. Esse silogismo seria, por exemplo, tendo dois conhecimentos, duas chamadas premissas, duas ideias consideradas corretas, a partir delas, duas, obter uma terceira ideia. Isso seria, a capacidade de executar isso seria a inteligência. Uma outra forma de definir inteligência diz que a inteligência é a capacidade de resolver problemas. É uma forma bastante próxima dessa última definição que vimos. De qualquer maneira que a gente defina inteligência, trabalhos desde o século retrasado já mostram que essa inteligência, seja qual a definição que a gente esteja usando, que a inteligência não está presente apenas em nós. Existem muitos mesmo experimentos mostrando que esse raciocínio abstrato, ou a execução de silogismo, ou a resolução de problemas, que isso aí está presente em várias espécies além de nós. Então, seguramente esses experimentos demonstram que não é a inteligência uma característica exclusivamente nossa. Relacionada à inteligência, vocês provavelmente vão lembrar dos testes de QI. Esse tipo de teste, mais corretamente chamado Stanford-Binet, ele foi durante muito tempo muitíssimo valorizado e muitíssimo utilizado para medir, avaliar numericamente a inteligência de pessoas, e ele foi usado inclusive para avaliar a inteligência de grupos populacionais, de raças, de povos. Mais recentemente, esses testes foram duramente criticados, mostrando que eles estavam avaliando mais características culturais do que propriamente a inteligência. Esses testes são ainda usados hoje, mas em situações bastante mais restritas, não mais com a ideia de que estaria avaliando a inteligência de uma pessoa ou de um grupo. Do ponto de vista atual, dentro da biologia, a inteligência é considerada, na verdade, um grupo de diferentes habilidades intelectuais. Trabalhos dentro da psicologia e da biologia experimental mostraram que as habilidades intelectuais, elas são habilidades bastante diferentes umas das outras, executadas por partes do sistema nervoso diferentes, e que as pessoas podem ter capacidades bastante diferentes de uma habilidade e outra. De maneira tal que uma pessoa pode ser
é excelente em uma determinada habilidade intelectual e péssima em outra, e mediana em outra, de maneira tal que as pessoas, por terem uma dessas habilidades intelectuais, terem boa capacidade em uma dessas habilidades intelectuais, isso não garantiria que ela teria bom desempenho nas outras habilidades intelectuais. Então, hoje em dia, os testes, as medições são feitas separadamente para cada uma das habilidades intelectuais. Por exemplo, memória a curto prazo, memória a longo prazo, habilidade numérica, habilidade verbal, imaginação tridimensional. Cada uma dessas habilidades intelectuais são hoje avaliadas independentemente. Várias dessas habilidades intelectuais foram descobertas, medidas em outras espécies que não apenas nós humanos. Foram feitas tentativas de avaliar, com muitos métodos, grupos raciais, comparar as habilidades intelectuais de diferentes grupos raciais, e também foram feitas tentativas de comparar homens com mulheres. A ideia era saber qual grupo ou qual sexo apresentava maior habilidade intelectual. Esses testes foram e são ainda bastante executados, mas, assim, como regra geral, a gente pode dizer que para os grupos raciais, os testes não conseguiram ainda fazer uma avaliação boa, bastante isenta da inteligência, de maneira tal que a cultura e a instrução não influíssem nesse resultado. Ou, dizendo de outra maneira, não foi detectada de uma maneira séria, considerável, diferenças intelectuais, de capacidade intelectual entre grupos raciais. Entre os sexos foi diferente, porque os testes que comparavam homens com mulheres, são feitos ainda esses testes, que comparam homens com mulheres, esses testes mostraram diferenças de capacidade intelectual. Só que esses testes são feitos não mais, como antigamente se pensava, para a inteligência dos indivíduos, mas sim para a capacidade do indivíduo com relação a uma determinada habilidade intelectual. Então, as habilidades intelectuais são e foram testadas separadamente entre os dois sexos, comparando os dois sexos. E esses testes mostraram, para a maior parte das habilidades intelectuais, nenhuma diferença entre homens e mulheres. Mas para algumas habilidades intelectuais, houve diferença. Não muita, mas houve diferença consistente e coerente, embora não quantitativamente expressiva, entre homens e mulheres. De maneira tal que homens têm melhor desempenho em algumas das habilidades intelectuais e mulheres melhor desempenho em outras habilidades intelectuais. É importante a gente ter esse tipo de conhecimento. As discussões são muitas, as informações errôneas também são muitas. Também são feitas discussões com relação a número de neurônios entre homens e mulheres e tamanho cerebral. Trabalhos mostram que os homens têm maior número de neurônios que as mulheres, Só que são feitas algumas inferências que é bom a gente cuidar para a gente também não cair no mesmo engano que a gente vê bastante gente cair. O fato desse número de neurônios ter sido detectado, contado, medido, não leva à conclusão que muitos dizem levar, que isso vai se refletir numa maior capacidade intelectual. Isso a gente sabe porque os testes medem o resultado, medem diretamente a capacidade. Então, a conclusão é que o número maior número não leva a maior capacidade. Isso é uma coisa importante da gente ter em mente, para que a gente não caia nesses mesmos enganos que a gente vê serem bastante propalados.
Com relação a tamanho cerebral, a gente pode dizer algo parecido também, né? Homens têm cérebros maiores que mulheres, né? Mas eles também têm maiores fígados, maiores rins, maiores pulmões, por uma simples consequência dos homens terem tamanho maior que as mulheres. Mas é importante a gente ter em mente que nem tamanho cerebral, nem número de neurônios levam como consequência a uma maior habilidade geral, uma maior habilidade intelectual geral. As diferenças são observadas entre as diferentes habilidades intelectuais, porém medidas uma a uma.